Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Lê um texto aqui em São João, capítulo 18, versículo 33, né? Versículo 35, né? E Pilatos respondeu: porventura sou eu, judeus? A tua nação e os principais dos sacerdotes o entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu servo para que eu não fosse entregue, mas agora meu reino não é daqui. Então Jesus declarando que o seu reino não é deste mundo, né? E que o próprio Pilato respondeu, né? E Jesus perguntou, Pilatos perguntou e Jesus respondeu, né? Que o reino dele não era daqui, porque Pilatos tinha perguntado para ele, falando que ele não era judeu, né? Que ele era o presidente, mas quem o entregou foi o próprio povo, né? O próprio povo. E os próprios sumos sacerdotes, que os sumos sacerdotes nada mais era do que o mediador entre Deus e o homem, né? Ninguém falava com Deus se não fosse através dos sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes, eles eram autoridade maior, né? Eles tinham uma autoridade maior, né? Em Mateus, capítulo 27, fala: e entregue pela manhã cedo aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, e formaram o conselho contra Jesus para o matarem. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 1. Então, o texto é claro, o texto é bem claro. Foi o próprio sumo sacerdote, os anciões e o povo que entregaram Jesus para matarem Jesus a Pilato. E Pilato estava apenas dizendo que não tinha nada a ver com isso, porque disse: eu não sou judeus. Quem entregou você a mim foi o seu próprio povo, foi o próprio judeus. E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Então, o que Jesus estava falando com isso? Quando Jesus se referiu que o reino dele não é deste mundo, ele estava se referindo que também eles não eram dele, porque se fosse dele, teriam lutado para ele não morrer. Então, Jesus, por isso que Jesus falou que o reino dele não é daqui. Que se fosse daqui, ele teria ajudado Jesus, né? Porque Pilatos perguntou: teu povo e os principais dos anciãos, dos sacerdotes, foi que te entregaram a mim. Então Jesus respondeu em cima da bucha, né? Respondeu e disse: também eles também não são meus. Então é isso que ele estava dizendo. Se fosse dele, teriam recebido. E ele disse: ouve a minha voz. Quem é de Jesus, ouve a voz dele. Se você ler até embaixo os outros versículos, você vai ver que Jesus também fala: se fosse meus, teriam me ouvido, ouve a minha voz. Quem é de Deus, ouve Jesus. Então não tem coisa.